Shabbat Shalom Lekulam, aqui quem vos fala mais uma vez, Márcio Luan de Alencar, Boker Tov, um maravilhoso dia a todos, estamos aqui nessa manhã maravilhosa de Shabbat, aprendendo, praticando, né, para quem pode estar guardando o Shabbat, curtindo esse dia maravilhoso, muito bem, para quem não pode estar ali, né, ali guardando o dia por causa de um trabalho, por causa de um compromisso de saúde, não tem problema. O importante é estar dentro, né? O que importa é o que está dentro. Essa é a verdade. Mesmo que, puxa, eu queria tanto guardar o Shabbat, mas eu não posso, porque meu trabalho não deixa. Não tem problema. O importante é você estar dentro de você, lembrando que aquele dia é um dia separado, né? Um dia sagrado, né? Sagrado é separado, por isso que a gente guarda, né? E vamos continuar o nosso estudo de Bechukotai. Vamos colocar aqui no nosso slide, né? Bechukotai, né? Olha só que incrível, né? É a última paraxá, né? Do livro do meio, né? Vaikra, o livro do meio, a indicação, né? Todos os livros mostram para o meio, né? Tanto de um lado como o outro. Tem até uma gematria que agora eu não vou me recordar, mas quem tiver aí presente que lembra, existe uma gematria que mostra que o meio, né? Você junta os 5 livros e mostra o meio. O quão o meio é importante. Porque também, né? Você vê, é o livro que o Eterno mais conversa, né? Com o ser humano. Olha que interessante que é, né? O livro que o Eterno mais conversa. Vamos iniciar nosso estudo, né? Continuando o estudo de ontem. Bechukotai, nos meus regulamentos. Vamos abrir nossos corações. Deixa eu colocar o ponteirinho aqui. Isso. Vaikra 26:13. Ani Adonai Elohechem asher hotzeti etechem me'eretz Mitzrayim miheot lachem avadim vaishbor motot ulechem vaolek etechem komemiut. Eu sou Elohim, vosso Adonai, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Né? Eu acho interessante que Adonai, ele é um Elohim um pouco diferente. A luz está dando uma interferência aqui, mas vai dar certo. Um pouco diferente dos demais, né? Porque ele é um Elohim dos demais, assim, que os homens criam, né? Os Elohims, os deuses que os homens criam, é necessário abaixar a cabeça. Olha que interessante. Agora Adonai não. Adonai, ele pede para que a gente sempre esteja de cabeça erguida. Porque ele está dentro da gente. Olha que interessante. Que diferença, né? De conhecimento. Você pega qualquer Deus por aí, você tem que fazer referência, tem que abaixar a cabeça, né? Adonai, ele pede para você estar de cabeça erguida, feliz, né, para receber, né, só na felicidade você consegue enxergar as oportunidades. Na tristeza você não consegue enxergar as oportunidades. Por isso que a gente tem que, por mais que as coisas não estejam tão bem, nós temos que sempre trabalhar com humor, trabalhar, sabe, de fazer rir, de alguma forma fazer rir, para que a vida seja mais leve, mais, né? E aí a gente consegue ter mais compreensão, né? Então, olha aqui. Fiz andar eretos, né? Em Provérbios 3:33, olha que interessante, né? Eu até fiz essa imagem aqui do povo fugindo, né? Olha aqui, ó, o povo, todo mundo fugindo. A maldição de Elohim está na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoa. Provérbios 3:33. Então olha aqui o povo saindo, né, buscando sair da escravidão, né? Porque ó, a maldição de Elohim está na casa do ímpio. Tá onde? Tá aqui, ó. Ninguém mais queria
vivenciar o que estava acontecendo ali, né? Mas a habitação dos justos ele abençoa. E olha, esse povo lá no deserto foi abençoado de várias formas, né? Lógico que o homem ele precisa ostentar. Então nem sempre o que Eterno dava aos olhos dos homens não era aquela coisa assim, né? Por exemplo, o man, né? A água, né? A nuvem de fogo, né? Então, quer dizer, que esquentava à noite, a nuvem que protegia do calor do sol de dia. Então, olha quantas coisas assim, tipo, extraordinárias, né, que aconteceu. Mas o homem ele precisa da ostentação, né? Então, nem sempre aquilo que o Eterno dá nunca é o suficiente. Por quê? Porque o homem é imperfeito, né? Não tem como negar. Vaikra 26:14. Vein lo tshmeu li velo ta'asu et kal hamitzot haele. Mas, se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, olha só aqui, Salmos 89, 31, 32. Se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, aí eu já encontrei ali Salmos, né? Já trouxe essa mensagem. Pronto, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitaria a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites. Vaikra 26:15. Veim berukotai timeazu, vem et mishpatai tigial nafshikhem levleti asot et kal mitzotai lechaferechem et beriti. E se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, beriti, aliança. A beriti não é apenas um contrato jurídico, mas um vínculo espiritual profundo. A aliança revela a vontade interna divina de se conectar com o mundo inferior. Exemplos místicos incluem Berit Hash, aliança do fogo, a aliança da revelação divina. Berit Milah, o pacto da circuncisão, símbolo de conexão com a origem sagrada da vida. Berit Lahashon, ela é usada para descrever um compromisso sagrado de usar a fala com pureza, verdade e santidade. Olha aqui, que é uma lição de vida incrível. Então, quando você entra aqui, só abrir Lahashon, que é você fazer um compromisso sagrado de usar a fala da maneira correta, né? Olha que incrível que é já a mudança que você faz na sua vida já de imediato. Pois quando você pensa em falar de alguém, você... Opa! Quieto. Cala a boca. Eu faço isso. Eu gosto, assim, às vezes eu me pego a fazer... não vou falar, né? É ruim, não sei se é ideal falar, mas eu já gosto de praticar a Brit Lahashon e não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque todo dia você tem um obstáculo que te leva a lidar com o outro, né? E isso faz com que sempre você tenha o assunto, o outro. Mas é aí que está o segredo, é aí que está a chave. Cortar a língua ali, né? Buscar a Torá, busca a Torá, que na Torá você vai ver que toda hora vai falar sobre, né? Berit Lahashon, vai falar, má língua, né? Vai falar, Lashon Hará, vai falar. E aí você pesquisando sobre a Lashon Hará, você vai ver o quanto que é importante seguir esse mandamento, né, do Eterno. Vai Vaikra 26:16. Af ani esezuot lachem vehive kadeti alechem berhalá.
et ha-sharefet ve'et ha-kadarat mekalot einaim umedivot nafesh uzeraetem uzeraetem larik zariachem veakaluru oievechem. Então eu também vos farei isto, porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Olha que incrível, né? A vossa semente não adianta, não vai adiantar plantar, né? Que o inimigo vai consumir, né? Aqui é bem, já começa a ficar um pouco pesado, né? Você fala, opa, nossa, vai acontecer isso. Opa, tive um erro aqui, deixa eu só. Aqui, voltou. Desculpa, tive um erro, parou aqui o sistema, mas já voltou. Pois os vossos inimigos... Ah, desculpa. Caiu o sistema, demorou aqui. Pronto, voltou. Continuando, né? Vai Vaikra 26:16. Pois os vossos inimigos a comerão. Então não vai adiantar, né? Plantar, né? Semear, porque ali vai ser perdido, né? E quanta coisa que pode vir a acontecer, né? Caso não esteja ali no caminho. E pior ainda é aquele que conhece o caminho e para, né? Ele sabe que ali é o caminho, mas ele prefere se negar a enxergar, né? Vaikra 26:17. Venatati fanai bachem venigafetem lifnei oievechem veradu vachem sonechem venasetem veinchudef etechem. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam de vós se assoenharão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Olha que interessante, né? Não é o que acontece hoje, eu já percebo assim, ó. A emuná é a confiança. Se você tem confiança no Eterno, nada acontece. E se acontecer também, você vai ter sabedoria. Vai ter a compreensão daquilo, né? É para ter. Às vezes demora até um pouco, mas acaba sendo mais rápido do que aquele que não busca. E não é o que acontece com a pessoa que não segue hoje em dia. Ela vive com medo, ela vive cismada com tudo. Por quê? Porque ela é ensinada através do medo. Faça isso, senão você vai para o inferno, né? Se você não fazer isso, você vai para o inferno. É ensinado assim, através do medo. Então as pessoas, por não seguirem o conhecimento, não acreditarem no Man, não acreditarem, né, que na terra tem leite e mel, não acreditar, né, que o Eterno vai estar ali junto, todo sempre, a todo instante, porque Ele é, né? Faz com que a pessoa tenha medo. Porque é igual hoje fala assim, nossa, tá aumentando os vulcões, tá aumentando os trovões, os raios, os terremotos, os maremotos. Não é que tá aumentando, sempre teve. Tá aumentando a conectividade entre as pessoas e as informações estão chegando muito mais rápido. Porque todo mundo hoje tem uma câmera para filmar. E isso está chegando cada vez mais. Quando ouvir notícias, né, de terremotos, de maremotos e catástrofes, é um grande sinal. Não é que está aumentando a conectividade. As pessoas estão tendo mais acesso às informações.
Dizem os sábios que no final dos tempos os seres humanos teriam o conhecimento na palma da mão, não precisariam de templo, nem de mestre, nem de sinagoga, nem de nada. A única coisa que nos resta é a emuná, é a confiança. Confiança na palavra, confiança no estudo, praticar, que não é uma coisa difícil, porém também não é uma coisa tão fácil perante o que o sistema nos oferece para nos cegar, né? Vaikra 26:18. Vem ad ele lo tishmeu li veasafet leia será eterren sheva al hatoterren. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Sheva al hatoterren. Olha que incrível, né? Essa descrição só acontece aqui em Berrucotai. E algumas vezes. Que interessante, 7 vezes. Você tem os benefícios do 7, né? 7 cores do arco, 7 notas musicais, 7 entradas espirituais do corpo, 7 dias da semana e uma série de 7. Mas aqui 7 vezes castigar-vos, mais por causa de vossos pecados. Sabe que é interessante o Eterno dar chance. Eu vou te castigar ainda 7 vezes para você ter tempo de acordar. Não vou castigar de uma vez, é 7 vezes. Em 7 formas na sua vida eu vou castigar para você ter tempo de acordar. Olha que 7 é um número pleno, né? 7 vezes perfeito para a gente poder acordar. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Provérbios 24:16. Mishlei. Porque 7 vezes cairá o justo. O justo deixará de cair? Não. Passará por dificuldades? Sim. Mas ele ficará lá? Não. Ele se levantará. Mas os ímpios tropeçarão? Sim. No mal. Do próprio mal. No mal de não seguir o conhecimento. No mal de não respeitar o que o Eterno pede. O que o Eterno aconselha, porque nós temos a livre escolha, né? Aqui o número 7 expressa resiliência espiritual completa. O justo pode cair repetidamente, mas sua natureza é se levantar sempre. Lindo demais. Vaikra 26:19. Veshavareti et geon uzechem venatati et shemechem kabarezel veet aretzechem Kanechusha. Isso. Porque quebrarei a soberba da vossa força e farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. Olha que lindo! Farei que o vosso céu seja como ferro e a vossa terra como cobre. Céus como ferro, sem chuva, estéreis, inflexíveis. Terra como cobre, solo duro, sem capacidade de produzir frutos. Olha que lindo, né? É muito lindo. A Torá é uma delícia. Num Shabbat de delícias, estudar um ensino tão delicioso que preenche nossos corações. É uma delícia. Vaikra 26:20. Vetan arik kohaken velotiten aretzaken
et yevolá vetz. Haaretz li item pediu. E em vão se gastará a vossa força. A vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Vaikra 26, 21. Veim telku imi keri velo tovu lishmoa li veasafet alechem macha sheva keratotechem. E se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Se andardes contrariamente para comigo, né? E não me quiserdes ouvir as palavras que ele está dizendo aqui em Berukotai, em toda Vaikra, né? Que é um livro que ele mais fala. E as pessoas... Eu fico perplexo, assim, comigo mesmo. Eu fico perplexo comigo porque eu gosto de ler há muito tempo. E como é triste saber que eu um dia não tive curiosidade de tudo isso profundamente como eu tenho hoje. É incrível quando a gente cai pela solução dos outros, porque cada um tem uma compreensão dentro das escrituras, né? O Eterno está de formas diferentes dentro de cada um de nós, e a compreensão também é diferente. É a mesma coisa de eu falar que eu sei falar certo e o outro sabe falar errado. Eu acho isso um pouco triste, porque cada lugar é um aprendizado, cada lugar é uma cultura, cada lugar é uma influência de países, de tribos. Só no Brasil tem mais de 70 tribos, 80 tribos, não me recordo agora. 80 dialetos, 80 línguas diferentes, indígenas, não contando com as demais línguas estrangeiras. Então é difícil você falar que aquela pessoa fala errado. Como assim? Onde está a humildade de entender que cada língua é uma língua? Que talvez você saber a língua dos anjos seja simplesmente entender todas as línguas. Entender a alma de cada pessoa, de todas as línguas, né? Então, quando você busca a palavra, a Torá, você vê que é só uma língua só e não tem... Lógico, não se levanta a bandeira, mas tem uma ideia diferente daquilo que é religião, daquilo que é política, daquilo que é amor ao dinheiro. Aprende-se a ter uma certa repulsa, mas com respeito, né? Porque a gente tem a compreensão que cada um tem o seu tempo, meat, não discuta no caminho, né? Mas temos que ouvir a palavra, né? Ouvir e praticar. Porque senão tá aqui, ó, trar-vos-ei pragas 7 vezes mais. Vaikra 26, 22. Vehi shelareti vachem et hayat hasadeh veshikla etrei vehi keita. Et behemetechem vehimeita etechem venashamu darechem. Porque enviarei entre vós as ferpas do campo, as quais vos desfilharão e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. Olha só. Porque enviarei entre vós as feras do campo. Na verdade, quando fala feras do campo, não necessariamente, né, seja só leão, tigre, hipopótamo, rinoceronte. Não. As feras do campo pode ser até um inseto que destrói tudo, não deixa crescer, né? As quais vos desfilharão, né? Vai tirar a nossa infertilidade, vai tirar a infertilidade daquele que não seguir, né? Daquele que não praticar. Por quê, né? Já sabe que os frutos sem filho já não são bons, imagine com os filhos, né? Desfarão o vosso gado, então quer dizer, não vai ter sustento, e vos diminuirão,
né? Não vai ter linhagem, não vai ter uma linhagem pós. E os vossos caminhos serão desertos, sem oportunidades, né? Olha que lindo que é. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor de Adonai. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Provérbios 1, 29 e 33. Coisa mais linda. Lindo, 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 lindo. Vaikra 26, 23. Vem bele lo tivaseru livahalachetem e mikeri. Se ainda com essas coisas não vos corrigirdes voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo. Vaikra 26, 24. Vehalacheti afani imachem bekiri vehi keuti eterem gani sheva al hatoterem. Eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Olha como é a afirmação, né, de Adonai perante estar seguindo os seus caminhos, né? Estar seguindo a sua palavra. Olha como ele a todo momento ele está falando, olha, né, faça certo, corra pelo certo, porque senão acontece isso. É engraçado aqui que não fala aqui, né? Vai para o inferno. É ele falando em Berucotai, né? Onde ele mais fala, vai Vaikra, onde ele mais fala, o livro do meio, em nenhum momento ele falando que algum ser vai para o inferno. Aqui está falando de castigo. É diferente. É diferente. 7 vezes ainda para dar oportunidade, né? E já foi 3 vezes, 7 vezes. Olha o quanto que ele é, né? Generoso, bondoso, né? Ele acredita na criação dele, na criação imperfeita, em busca do que é perfeito. Que é isso que acontece com todos, né? Licença, beber uma aguinha. Nós somos seres imperfeitos em busca de um ser perfeito. Imperfeitos buscando um ser perfeito. Vaikra 26, 25. Vehiveti alechem, herev nokmet, nekam berit, veneasafetem, el arechem, vishilareti dever, betokhem, venitatem, beyad oyev. Porque trareis sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança. E ajuntados sereis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Vaikra 26, 26. Beshiveri lachem mate lechem veafo, esher Nashim laremechem venatur. Errad vecheshivu laremechem bamishekal vakaletem velo tisevau. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno e devolver-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E aqui em Provérbios, já deixando aqui, né, já ficou na tela, Provérbios 13, 25, o justo come até saciar sua alma, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Olha que interessante essa ligação, né, com Vaikra 26, 26. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno. Quer dizer, cada mulher teria que ter o forno. E devolver-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E não era o que acontecia com o maná, né?
Uma pessoa ficava satisfeita e o que ela sentia ali no comer, eu tô com vontade de sentir o sabor desse alimento. Ele sentia o sabor daquele alimento, né? Os sábios dizem que era assim. Que incrível, né? Vaikra 26, 27. Veim bezot lo tishmeu li vachalakten imi bekeri. E se com isto não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente para comigo, Vaikra 26, 28. Vechalaketi imachem vahamat keri veaseriti etchem af ani sheva al hatotechem. Também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Olha como é frisado. Faça isso, senão... E sempre aqui, né? Castigo, castigo. Não que o castigo... não que o mal não sobrevenha ao justo. Vem sim, mas ele se levanta. Agora o ímpio não. O ímpio vai continuar caindo, né? Vaikra 26, 29. Vá, kaletem, bezar, beneichem, uvezar, banoteichem, tokelu. Porque comereis a carne de vossos filhos e comereis a carne de vossas filhas. Bom, falando assim, na vida que nós levamos hoje, todos nós, né? Lógico que existe submundos, né, no mundo. Isso daí não tenho que dizer que não. Existe submundos nesse mundo. Mas dentro do que é visto para a maioria da população, né? Talvez isto seja chocante hoje, mas na antiguidade o primogênito era dado, né? Lançado ao fogo aos deuses, né? Das religiões pagãs. E então não era de se chocar em ler isso aqui naquela época, né? Porque comereis a carne de vossos filhos e comereis a carne de vossas filhas. Naquela época não era chocante. Hoje talvez seja um pouco, porque tudo é um pouco mascarado. Não que as religiões pagãs não existem mais, porque elas existem sim, né? Principalmente as religiões ocultas existem sim. Se existe isso ou não, não sabemos, né? Tem muita teoria da conspiração, né? Mas eu gosto de dizer que onde tem fumaça tem fogo, né? Então, acredito desacreditando. Vaikra 26:30. Vehi shemadeti et bamotechem, vehi kerati et hamanechem venatati, et pigerichem pigerechem alpigrei, gilulechem vegala nafesh etchem. E destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós. Então olha aqui, né? Porque comereis a carne de vossos filhos e comereis a carne de vossas filhas e destruirei os vossos altos e desfareis as vossas imagens. Falando aqui, reforçando a questão de lançar o filho no fogo, de lançar o filho como sacrifício, o próprio filho ou a própria filha, né? Olha que incrível as ligações aqui. Vaikra 26:31. Venatati et alechem hareba vehishmoti et mikedeshechem velo arecha barecha ninochachem. E reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. Olha que lindo, né? O cheiro... Dizem que tem uma história que falam, para quem trabalha em hospital, dizem que isso é fato, né? Não é superstição, não é nada disso, é física mesmo.
quando a pessoa é uma pessoa que ela foi muito ruim em vida, muito, muito ruim em vida, quando ela morre no hospital, o cheiro não é bom. Agora, quando a pessoa foi uma pessoa muito boa em vida, quando ela morre no hospital, o quarto fica com cheiro bom. Tá? Eu já ouvi isso de alguns profissionais e é física. É física, tá? Não é nada de... É física, física oculta. Você não consegue ver aquilo, você não consegue. Né? O aroma, você não consegue ver aroma, né? Então é física, energia. Né? Então eu já ouvi já de alguns profissionais com relação a isso, né? Então como que tem essa ligação, né, com os 5 sentidos, como a Adonai tem uma ligação tão forte com essa questão dos 5 sentidos. Vaikra 26:32. Vahashmoti ani et haaretz veshamemu alecha oyevechem haishvim ba. E assolarei a terra e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Vaikra 26:33. Vetichem ezare bagoim vaharikoti aharechem harev vehaeta aretzechem shemama vearechem ireiu hareba. Espalhar-voeis entre as nações, desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Vaikra 26:34. As tiretse haaretz et shabetotecha kol yemei hashama veatem. Beeretz oyevechem as tishbat haaretz veshiretza et shabetotecha. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Né? E as escrituras deixam bem claro essa questão, né, do ano sabático para a terra. Mas hoje em dia acredito que, né, cabe as dúvidas que isso não é praticado, principalmente nos campos aqui, assim, nas fazendas do Brasil. Eu não acredito que seja praticado, a não ser que seja um povo que tenha o conhecimento da Torá, né? Talvez, pode ser que um lugar sim, outro não, mas eu acho que não é cultural hoje no Brasil dar o descanso para a terra, né? A cada 7 anos, assim, certinho, acho que não... Lá na Terra Santa, acredito que sim. Mas aqui talvez não tenha isso, né? E assim, a gente vê que cada vez mais toda a natureza está sendo usada de uma forma cruel, né? Na verdade, né? Então você tem, por exemplo, muitos produtos químicos, agentes, enfim, pesticidas, né? Hoje a gente tem a alimentação transgênica que a gente não sabe. Quer dizer, talvez a gente esteja nesse momento descobrindo os resultados do consumo durante longo tempo dessas químicas, né? Talvez, mas ainda, se tiver ligações, ainda são ocultas, ligações com doenças que a gente está adquirindo cada vez mais hoje. Bom, é sábio que a gente, numa paraxá passada, em algumas paraxás, a gente estudou sobre a alimentação e é sábio que existe a questão do glúten, que existe a questão do leite, que existe a questão do açúcar ou dos açúcares, que são alimentos que já não é de tanta confiança porque já não são tão naturais, né? E os resultados vêm a longo tempo. Então, hoje no Brasil, acredito que não exista uma ordem em cultivar tal coisa ou deixar de fazer. Até porque todas as empresas, a maioria das empresas de cigarros do passado se transformaram em empresas alimentícias, né? Então, se eles faziam cigarro, acredito que eles não estão muito preocupados com a saúde do ser humano. Vaikra 26:35. Kalimei Hashama Tishbot et Asher Lo Shavita
Behabetechem, Beshivetechem Aleha. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela, né? Vaikra 26:36. Vehanishearim bachem vecheveti morech belevavam bearetzot oyevechem veradaf otan koalef nidaf venasu benusat heref venafelu veem rodef. E quanto aos que de vós ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem fogem da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Olha só, né? Aquele terror que é implantado no ser humano, do medo, né? Do amanhã, né? E as pessoas cada vez mais estão viciadas nesse medo, né, do que vai acontecer no amanhã. E você tem várias passagens pelas escrituras com relação a essa questão do amanhã, né, de você ficar preocupado com o que vai ser, né? Lógico, a gente tem que se cuidar, a gente tem que, se tiver a oportunidade de se cuidar, é ideal, né, de certa forma, mas ficar pré-ocupado com aquilo, né, não é uma situação muito boa, porque você acaba adoecendo e não vivendo hoje, não enxergando as oportunidades do hoje, né? Então não é tão válido ficar nessa tensão do que vai acontecer no amanhã, né? Momentos finais. Olha, eu achando que tinha mais. Eu aqui na certeza que tinha mais, voltei aqui para a tela, falei assim, não, deixa eu voltar para a tela aqui que tem mais. Ai, mas passa muito rápido e é gostoso, é muito bom, é muito bom. Eu gosto, cada Moré tem uma forma de fazer a aula, né? E eu, antes de eu fazer a aula, eu estudo a aula dos anos passados, né? Eu gosto de estudar e tal. E aí eu falo assim, vou fazer assim assado, mas não dá, eu acabo fazendo desse jeito assim, que eu acho que eu me sinto mais confortável, né? Não é palavra a palavra, mas é frase a frase. E é muito gostoso ir descobrindo frase a frase as ligações, né? Quando a gente puxa em Salmos, Provérbios, né, ou em outros livros, é muito gostoso ver essas ligações. Você vê que o quanto é comentado sobre os mandamentos, né, o quanto é comentado sobre você praticar a lei, praticar a palavra. Mas é engraçado que as novas religiões, elas criam leis em cima dessas leis, apagando as primeiras, né, e criando outras em cima. Não, você não precisa mais. Agora você não precisa. Um homem veio e falou, poxa, mas o Eterno falou um monte de vezes, ele falou muitas vezes. Aí vem um homem que disse que sonhou e falou, aí mudou tudo. Não, calma aí, vamos abrir nossos corações, vamos ter humildade para ler as escrituras, né? Que eu acho que a primeira coisa é você falar assim, puxa, abaixar a cabeça nesse sentido, né, de falar, não, peraí, é um livro tão antigo, né, um livro tão antigo que merece respeito, em eu me dedicar a ler linha a linha, me dedicar a ler, tipo, palavra a palavra, buscar um pouco mais a profundidade dessas palavras, que tem algo aí muito forte por trás, né, é muito válido, é muito engrandecedor, né, e a cada paraxá é um aprendizado diferente, mesmo que repita ano a ano. Isso é de uma emoção incrível. Você saber que tem um livro que todo ano você estuda e todo ano esse livro muda, mas ele foi escrito da mesma forma há mais de 3.335 anos. É complicado tentar entender, não dá para entender, porque cada ano que passa você lê as mesmas coisas e essas coisas
te apresentam na sua vida de formas diferentes todo ano. E cada paraxá mexe com um momento que você está, te traz uma resposta, te traz uma direção, né? E é como um imã, né? Você busca e ele vem. Você busca e ele vem. Tem que levantar o bumbum do sofá, né? Não adianta só ficar esperando, não. Tem que apertar o play. A emoção. Ai, ai. Adonai é maravilhoso. Obrigado demais a todos. Obrigado aos Morins por me dar essa oportunidade de poder fazer essa aula, vir aqui, estudar, comentar. Ai, é muito gratificante, é muito bom nesse Shabbat. Shabbat Shalom a todos. Um maravilhoso almoço, né? Vamos terminar aqui com a nossa... Terminar não. Terminar agora, né? Mais tarde tem mais. Alô? 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 1, 2, 1, 2. 1, 2. Ai, caiu aqui. Deixa eu ver se tá continuando. Ai, caiu a força daqui? Isso mesmo? Ah, espero que tenha gravado tudo. Ai, deixa eu ver. Ai, fiquei triste, hein? Não, não fiquei triste, não. Mas pelo jeito eu acho que deu certo. Deu uma parada aqui, mas com a permissão de Adonai, foi tudo certinho. Ai, deixa eu terminar antes que pare de novo. Não, mas deu uma queda de luz aqui, eu senti uma queda de luz e por isso que talvez tenha dado uma parada, mas tudo bem. Muito obrigado por todos. Yosef Torres, Birkat Kohanim. Voltando aqui. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça Adonai seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda shalom.
paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém, amém. Shalom, shalom. Muito obrigado. Mais tarde estaremos aqui em Serra Hashem com a permissão de Adonai para terminar nosso estudo de Berukotai. Olha, até rimou. Um bom almoço a todos. Tehilim, Moreh Heimson, já virou música oficial aqui. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושל עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו נביגם יומם ולילה אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושל עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לביגם יומם ולילה קיה של כתולה פגל מאי אתם תהיו איתי ביתול והליל לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח לכם הרשעים כי כמוך שטוב ורוח על כלא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים כי יודע השם דרך צדיקים יודע השם דרך צדיקים יודע נשאים טובים אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושל עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לביגם יומם ולילה קיה של כתולה פגל מאי אתם תהיו איתי ביתו והליל לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח לכם הרשעים כי כמוך השם טוב ורוח על כלא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים כי יודע השם